Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Paz e graça, você está no programa Palavra Eficaz com o pastor Diego Bruno e esse é o programa de número 7. E o tema de hoje é a autoridade do Evangelho. Vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor por esse momento, pedindo a Deus sabedoria e entendimento da sua palavra para a nossa meditação. Pai Santo, Deus poderoso, obrigado, Deus, por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos diante de Ti, para abrir a Tua palavra e compartilhar, Senhor, aquilo que está escrito, a fim de edificar a igreja, edificar a nós mesmos, na santíssima fé que há no Teu nome. Abençoa a cada um que tiver a oportunidade de escutar, meu Deus, este áudio desse programa, e que Tua igreja continue crescendo e avançando no Teu caminho, sobre a liderança do Teu poder, da Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Bem, eu queria então compartilhar com você a autoridade. O que é a autoridade do Evangelho? Vamos ler o texto sagrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1, e nós vamos ler dois versículos, versículo 21 e versículo 22. Marcos 1, 21 e 22, diz assim a palavra de Deus. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas e os fariseus. Amém. Então, em primeiro lugar, eu queria falar aqui com vocês o seguinte tema. O que é então a autoridade? Nós lemos que a Escritura fala aqui que os homens se admiravam da pregação de Jesus porque ele tinha autoridade. Mas o que é autoridade? Para a nossa meditação, então, queríamos falar de autoridade em termos mais simples possíveis para o nosso entendimento ficar melhor. A autoridade, ela pode se basear basicamente em o direito que é legítimo que alguém tem sobre algo, ou o direito legítimo que uma pessoa tem sobre alguém. Por exemplo, uma pessoa tem um direito legítimo sobre um terreno que ela possui, um objeto que ela possui, no caso um terreno, ou então um carro, uma casa, seja lá o que for. Mas uma pessoa também tem um direito legítimo de, por exemplo, como pai, como mãe, educar seus filhos. Então é o direito sobre alguém. Mas também a autoridade, ela também é um direito legítimo para exercer alguma função. Exemplo, ninguém pode, por exemplo, exercer uma atividade médica de maneira legítima sem primeiro se prestar aos estudos que o país estabeleceu, julgou necessário para que aquela pessoa possa exercer aquela atividade de medicina. Então, resumindo, pense comigo aqui. A autoridade seria basicamente, em termos bem simples, o direito sobre alguma coisa, o direito sobre alguém, ou então o direito de exercer alguma função. E aí eu queria então ver o versículo de número 22 que nós lemos, porque a Bíblia fala que enquanto Cristo estava pregando, a Bíblia diz, e maravilhavam-se da sua doutrina, do seu ensino, daquilo que ele estava anunciando, porque ensinava Jesus como tendo autoridade. Então, os homens ouviam a pregação de Jesus e se sentiam diferentes ao ouvir sua palavra, porque percebiam que, à medida que ele pregava, ele falava do reino, ele falava da fé e do arrependimento e da mudança de vida, não como alguém que não tivesse o direito legítimo de anunciar aquilo, mas ao contrário. Jesus transparecia claramente que ele tinha um direito legítimo de exercer a pregação do Evangelho, de falar das boas novas da salvação. Agora, sabe o que é interessante? Nós temos uma passagem bíblica que vai reforçar mais ainda a ideia do conceito de autoridade do próprio Senhor Jesus. Se você puder abrir a Bíblia conosco, lá em Mateus capítulo 23,
do versículo de número 1 ao 3, Jesus vai falar algo interessante sobre a autoridade que ele tinha, né? O direito legítimo para exercer alguma coisa. Então ele diz assim, Mateus 23, do 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas essas coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Sim, então a gente compara o comportamento dos ouvintes de Jesus quando ele estava no Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, onde ele fala, Jesus prega, mas não como os fariseus, não como os escribas, porque ele prega com autoridade. Ora, o texto então de Mateus 23 mostra que para o povo, os escribas e fariseus não tinham autoridade, não tinham direito legítimo de falar de Deus, de falar de sua palavra. Mas por quê? Então Jesus, na sua pregação, acabou revelando o motivo de eles não terem esse direito legítimo. Eles pregavam, eles proclamavam a palavra, os oráculos de Deus, os mandamentos de Deus, mas não se via a prática da sua pregação. Não se observava a maneira real do que eles ensinavam. Então, o que será então que sufoca a autoridade dos fariseus? Era a sua falta de compromisso com a prática. Pregavam, mas não viviam. Diferentemente agora, portanto, de Jesus. O que era então a autoridade de Jesus? Os homens viam claramente que Jesus vivia aquilo que pregava. Ele era real, ele era sincero, ele era idôneo com a sua mensagem, ele era coerente com aquilo que anunciava. Por fim, o questionamento que nós devemos agora fazer nesse momento é o seguinte: nós temos sido coerentes com a mensagem que nós pregamos? Nós temos sido coerentes com o evangelho que dizemos acreditar? Você tem pregado perdão e tem vivido perdão? Você tem pregado amor e tem vivido amor? Você tem pregado obediência, mas tem sido obediente? Você tem pregado a importância da igreja, mas tem dado valor à igreja? Essas são perguntas que o crente não deve fazer só uma vez, mas deve fazer constantemente durante todos os dias da sua vida. Porque o que retira o poder do evangelho é a falta de prática, é a falta de obediência, é a falta de coerência com aquilo que nós anunciamos. Se há uma das coisas que aqueles que não acreditam em Deus mais questionam, é a falta de prática daquilo que nós dizemos anunciar. Jesus, ele queria e ainda quer que sua igreja tenha esta autoridade. Jesus compartilha desta autoridade para pregar o evangelho. Lá no evangelho de Lucas 10, 19, há uma outra passagem interessante para nós lermos, quando Jesus diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A autoridade que Cristo tinha e tem sobre todo o poder do diabo, sobre os poderes do mal, ele compartilha esta autoridade com a igreja. Então a igreja tem direito legítimo de batalhar contra as forças do mal, debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. Agora perceba, mesmo nós sendo detentores desta autoridade dada por Cristo, ela só se torna real na medida que nós vivemos o evangelho. Se nós pararmos de viver o evangelho e o nosso evangelho ficar como um mero discurso, então a autoridade se esvai, a autoridade vai embora. Que os homens então olhem para nós, que os homens ouçam aquilo que falamos de Jesus e se admirem por saberem que ali estão ouvindo alguém que realmente vive o que prega e prega o que vive. A autoridade que Jesus nos concedeu foi para a sua glória. Portanto, eu finalizo dizendo que a autoridade, ela anda junto com a obediência. A autoridade anda junto com a obediência. Amém?
Fica com o Senhor. Deus te abençoe. E medite como está indo a sua autoridade, se você tem andado de maneira legítima, digna da sua chamada do Evangelho. Vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esta palavra sobre autoridade, obediência, e pedimos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Faz com que todos nós, Senhor, tenhamos os nossos olhos abertos, para que jamais, Senhor, venhamos de maneira consciente, meu Deus, manchar o Evangelho, manchar Tua palavra, impedir que os homens Te conheçam por causa de nossa negligência. Senhor, ajuda, capacita e levanta um povo forte, cheio de poder, do alto céu, para mostrar a graça e a glória do Senhor a este mundo. É assim que pedimos, é assim que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Venha conhecer a Igreja Batista Moriá na cidade de Caucaia, nos seguintes endereços: Congregação de Metropolitano, Rua Menino Jesus, número 1841. Cultos às quintas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18h30. Bairro Nova Metrópole, loteamento Metrópole Sul, Rua E, número 162. Cultos às sextas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18h30. Bairro Garrote Pajuçara, Rua Tio Vicente sem número. Cultos às quartas às 19h30 e aos domingos a partir das 19h. Igreja Batista Moriá de Caucaia. Acesse o conteúdo da Rádio Unidos em Cristo no YouTube, youtube.com/Unidos em Cristo Rádio, e tenha todos os nossos programas à sua disposição 24 horas por dia. youtube.com/Unidos em Cristo Rádio. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz.